que os próprios mouros, quando estavam na Europa, tinham muitos escravos europeus, e incluindo escravos da Rússia, mercenários russos, católicos, mercenários de vários tipos, todos eles escravos. E a tendência, mais tarde, não sei se era por causa do apetite sexual ou coisa assim parecida, é que muitos mouros tinham preferência em ter muitas escravas loiras para satisfazer os seus interesses sexuais e assim sucessivamente. E então o tráfico de loiras era muito acentuado e muito grande entre mouros, ok? Pois então havia isso, e além disso também, mais tarde, com a queda do Império do Egito, o próprio Egito foi conquistado pela Turquia, ok? Os turcos que estavam no Egito a controlar o Egito eram um tipo de escravos brancos chamados mameluques. Estes mameluques eram uma mistura de árabes e russos. Na verdade, a Rússia é que estava a controlar o Egito a partir de mercenários turcos. Era uma espécie de escravatura também. Isso responde à tua pergunta. Ok? Então, a primeira coisa que tem que sempre se fazer quando entramos mesmo para tirar uma dúvida ou entender algo é primeiro entender a origem da palavra e o que é que ela significa para nós, ou o que é que nós vamos querer que ela vai significar para nós e o que é que ela realmente significa para os outros. Porque muitas das vezes existem palavras que significam uma coisa para a Europa e eles entendem que tem que significar aquilo, mas para nós significa outra coisa. Como, por exemplo, a palavra política, que é uma palavra muito polêmica. A palavra política não existe há muito tempo, também só começou a ser usada por aí no século XVI, acho que é 1599. Política, politics, em inglês, vem da língua francesa, politique, vem do politique. Mas essa palavra, isso antes de começarmos a analisar a tal política, porque se formos abrir o dicionário e confiarmos no dicionário, meus caros irmãos, estamos perdidos mesmo, não vamos ir a lado quase nenhum. A maior parte das palavras que estão no dicionário são símbolos e definições manipuladas, ok? E o dicionário em si é já um instrumento colonizado. Tem que saber, tem que entender isso. É um instrumento já colonizado. Não só o país, mas o próprio dicionário já é colonizado em si. Ainda nem se liberalizou a questão dos dicionários e as definições e os símbolos que estão nos dicionários. Portanto, a questão da palavra política, se fores abrir um dicionário, vais ver algo similar à arte de gerir um povo, ou à arte de entender e organizar uma região, ou coisa assim parecida. Mas, no fundo, quando esta palavra surgiu, foi num período em que os franceses estavam a precisar de uma estrutura e de um símbolo para definir a gestão dos escravos africanos. É daí que vem a origem da palavra política. Política teve origem na gestão de escravos africanos. Okay? Então, eles como donos da língua dão qualquer definição. Mas para nós, se entendermos a história, a definição já não pode ser igual ou sempre a deles quando viemos analisar algo. Não sei se estão a perceber. Isso quer dizer que se chegares ao ponto de começares um debate político com alguém do Ocidente, da Europa, assim sucessivamente, vai-se começar a conversa com base na definição que ele já fez e que ele quer que você assuma que seja realidade. Automaticamente estás derrotado. Porque estás num terreno que tu mal conheces e não sabes como é que começou. Isso só para esclarecer a parte, então, do início da palestra, segregação racial
e luta contra o racismo.